E aí? Hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre uma estratégia para gerar uma renda de $1.000 por mês no universo das finanças descentralizadas, o famoso DeFi. Pensa comigo, e se existisse um jeito realista, de verdade, de fazer $1.000 por mês com cripto? Mas sem a necessidade de ficar fazendo trade o tempo todo. E não, isso aqui não é papo de guru, tá? É só sobre entender como o dinheiro funciona de verdade dentro do DeFi. Bom, vamos lá. A grande maioria das pessoas fica naquela de tentar adivinhar se o mercado vai subir ou descer, sabe? É um jogo de pura especulação. Mas existe um outro grupo. Um grupo que está ganhando dinheiro com taxas de transação, todo santo dia, usando plataformas como a Orca e a Raydium. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É através de um negócio chamado pool de liquidez. A ideia é bem direta, olha só. Primeiro alguém vai lá e coloca um capital, uma grana, num pool. Segundo, outras pessoas usam esse capital para fazer as negociações delas. E terceiro, quem forneceu o capital lá no começo ganha uma fatia das taxas que foram geradas. Simples, né? Beleza, o mecanismo ficou claro. Agora, vamos para a pergunta que realmente interessa. Quanto de capital a gente precisa para gerar esses $1.000 por mês? Para a gente conseguir fazer essa conta, a gente tem que partir de uma base, né? Uma média do mercado. E essa base é um rendimento médio de cerca de 20% ao ano. Isso dá mais ou menos 1,6% ao mês. É um número bem pé no chão, bem realista para a gente começar o nosso cálculo. Então, com esse rendimento em mente, a conta para chegar no nosso objetivo é a seguinte. O capital necessário seria de aproximadamente $60 mil. Pois é um valor bem considerável e exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste. Mas aqui é que vem o pulo do gato, o detalhe que muda o jogo todo. Esse valor pode ser muito menor se a gente usar o conhecimento certo. Não é mágica, gente, é pura estratégia. Bora ver então como isso funciona construindo uma estratégia mais inteligente, um portfólio com 3 pools de liquidez. Olha só que interessante essa visão geral. Em vez de colocar todo o capital num lugar só, a ideia é diversificar de forma inteligente. 50% vai para um pool principal, 30% para stablecoins e os outros 20% em pools mais agressivos. Vamos detalhar cada pedacinho disso. A base do nosso portfólio, com 50% do capital, vai para um pool principal. Pensa num par como o Sol/USDC. Por quê? Porque esses pares costumam ter um volume de negociação altíssimo, o que gera mais taxas e, ao mesmo tempo, tendem a ter mais estabilidade. É a nossa fundação, o nosso alicerce. Em seguida, a gente aloca 30% em pools de stablecoins, como USDC/USDT. A função aqui é ser a nossa defesa. Isso protege uma parte do capital daquela volatilidade maluca do mercado e ainda gera uma renda mais previsível, mais segura. É o nosso porto seguro. E para fechar, os 20% que sobraram vão para pools, digamos, mais agressivos, como Sol/JO ou Sol/Bonk. Aqui o objetivo é bem claro, buscar rendimentos anuais bem mais altos. O risco é maior, claro, mas essa alocação pequena tem o potencial de turbinar o rendimento geral do portfólio. Então, quando a gente combina essas 3 fatias, qual é o novo rendimento que a gente pode projetar? Com essa estratégia diversificada, um rendimento anual realista fica ali na faixa de 25% a 35%. E isso mostra o poder que uma boa gestão e uma alocação estratégica têm. É impressionante. Agora vamos para a parte boa, que é refazer a conta. O cenário médio, lembra? Exigia $60 mil. Já no nosso cenário estratégico, esse número cai para algo entre $35 e $50 mil. Uma redução substancial que torna o objetivo muito mais alcançável. Mas calma lá. É fundamental entender que isso não é dinheiro mágico, não. A gente precisa ter uma conversa séria sobre os riscos reais que estão envolvidos nisso. Isso não é uma renda garantida, de jeito nenhum. A gente precisa estar ciente do tal do impermanent loss, que é basicamente quando o valor dos seus ativos no pool acaba sendo menor do que se você só tivesse guardado eles na carteira. Além disso, tem a volatilidade, as quedas de mercado, os próprios rendimentos que mudam o tempo todo e, o mais importante, isso exige um gerenciamento ativo. E isso tudo nos leva a uma mudança de mentalidade. Isso não é renda passiva, do tipo investe e esquece. É melhor pensar nisso como uma renda semiativa. É como se a pessoa se tornasse um pequeno gestor de fundos, sabe? Gerenciando o próprio capital para otimizar os rendimentos e minimizar os riscos. No final das contas, a escolha é esta: continuar tentando adivinhar para onde o mercado vai ou começar a ganhar com as taxas de quem está tentando fazer exatamente isso. Quem entende essa diferença começa a jogar um jogo completamente diferente no universo cripto.